Olá, alunos, tudo bem? Vamos aí para mais uma videoaula, né? Bom, nas últimas aulas a gente estudou algumas características do discurso filosófico aí, né? Nós estudamos a filosofia enquanto reflexão, segundo Demerval Saviani, e nesse estudo ele já fala das características fundamentais que o pensamento tem que ter para ser considerado filosófico, né? Agora nós vamos estudar um pouco do discurso religioso, e vamos fazer uma comparação aí entre o discurso filosófico e o discurso religioso, tá? Que é fundamentalmente o discurso mitológico. Mas é importante que a gente saiba primeiro, para entender quais são as diferenças entre o discurso mitológico e o discurso filosófico, o que é mito, né? Aí tem uma fotinha da Medusa, uma referência à mitologia grega. Então vamos ler a definição aí, ó. Veja bem, o mito é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas. Então, resumindo em poucas palavras, o mito é uma narrativa sobre a origem das coisas, certo? Mas a questão é que ele é simbólico e imagético, ou seja, os elementos que compõem um mito, eles podem não ser reais, apesar de que o mito está sempre atrelado à realidade. Então, não sei se vocês lembram da aula do Centro de Mídias, o professor Marconi lá, ele falou que o mito não é necessariamente uma mentira. E é verdade, não é necessariamente uma mentira. Isso não significa que o que é contado no mito tenha acontecido na realidade, mas sim que ele serve para representar alguma coisa que na realidade acontece ou que na realidade existe, certo? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês algumas das principais formas de narrar a origem das coisas, né, da narrativa mítica. Assim. Se vocês forem analisar todos os mitos de todas as culturas, de todos os tempos, seja da mitologia grega, seja da mitologia hindu, seja da mitologia nórdica, ou até mesmo da mitologia judaico-cristã, vocês vão perceber que a maioria deles se encaixa em uma dessas três categorias de narrativa mítica aí, ó. Então essas são as principais formas que a gente vai encontrar no mundo para narrar a origem das coisas através dos mitos. Né? A primeira delas aí, ó, é encontrando o pai e mãe das coisas. Aqui eu coloquei a foto do deus Eros da mitologia grega, né, que é conhecido por nós como Cupido também, né? Essa característica, ela acontece quando a narrativa é sobre a geração de alguma coisa, de algum ser, por outros seres, que são seus pais ou antepassados, né? Coloquei a imagem do Cupido, do deus Eros aí, que na mitologia grega, o deus Eros ele é filho de outros dois deuses, o deus Poros e a deusa Penúria, né? A deusa Penúria é a deusa da miséria, da fome, né? Da sede, e o deus Poros é um deus caçador, um deus astuto, esperto, cheio de energia. E aí esse mito, eu não vou contar o mito aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é o cruzamento entre o deus Poros e a deusa Penúria, da origem ao Eros. Isso serve para explicar não só a origem do amor no mundo, mas também porque o amor é como é. Veja bem, quando a gente está apaixonado, a gente sempre está faminto, né, do outro, por quem a gente está apaixonado. A gente está sempre sentindo a necessidade do outro, o outro está sempre faltando para a gente. Por mais que a gente esteja junto, a gente sempre está querendo mais, né? Acabei de sair da casa do namorado, cheguei em casa, mas eu vou ligar para dar uma boa noite, que eu já tô com saudade. E é verdade, né? Além disso, a característica do Deus Poros no amor é aquele que está apaixonado fica sempre inventando mil estratégias, mil peripécias para conseguir trazer aquele por quem está apaixonado para si, para conseguir capturar aquela pessoa, aquela coisa pela qual estou apaixonado, né? Então veja bem que esse é um exemplo da mitologia grega, mas se vocês procurarem na mitologia judaico-cristã, que é a que vocês conhecem mais, vocês vão encontrar exemplos que se encaixam dentro dessa categoria também, tá? Aí uma segunda categoria de narrativa mítica, que é muito comum, é quando há aliança ou uma rivalidade entre os deuses que faz surgir alguma coisa no mundo. Aí, mais uma vez, eu vou usar um exemplo da tradição mitológica grega, que é a Guerra de Troia.
Todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia, já estudaram isso, né? Quando estudaram a Grécia Antiga em história. E tem filmes e livros e tem muita coisa, muita produção em relação a esse mito aí. Mas o fato é o seguinte, o que isso tem a ver aqui com a nossa matéria? Onde que está a aliança e a desavença dos deuses entre forças divinas aí na Guerra de Troia? Seguinte, a Guerra de Troia durou muitos anos, muito tempo, né? E ela aconteceu entre Troia e Atenas. Mas, como a guerra durou muito tempo, ora os guerreiros de Atenas ganhavam as batalhas, ora os guerreiros de Troia ganhavam as batalhas. E como eles explicavam tudo através dos mitos naquele tempo, eles acreditavam que quem ia ganhar a guerra era aqueles que estivessem com os deuses ao seu lado. Então como que eles explicavam por que Atenas ganhou a última batalha, mas essa aqui é Troia que ganhou, por exemplo? Eles explicavam da seguinte forma: os deuses do Olimpo eles estavam divididos. Metade dos deuses apoiavam Troia, metade dos deuses apoiavam Atenas. E o Zeus estava indeciso. Tinha hora que ele ia para um lado, tinha hora que ele ia para o outro. Na medida então que Deus se juntava aos outros deuses que estavam apoiando Atenas, Atenas começava a ganhar as batalhas. E na medida que Zeus mudava de lado, Troia ganhava as batalhas. Então veja bem, aí no caso, eles estão usando a aliança entre Zeus e os outros deuses para explicar o resultado das batalhas na guerra. Um fenômeno que acontece na realidade. Lembra que eu falei que os mitos, apesar de poderem usar acontecimentos e elaborações fabulosas e contraditórias, e não serem necessariamente acontecimentos que ocorreram na realidade, estão sempre atrelados a coisas que são reais, né? Bom, e a terceira categoria de narrativa mítica que eu vou apresentar para vocês aqui é uma que é muito comum também em todas as mitologias, que é a do castigo ou recompensa, que é quando os deuses dão um castigo ou recompensa para quem obedece ou desobedece a eles, né? Aqui eu coloquei uma imagem do Prometeus. Inclusive o professor Marconi, na aula do Centro de Mídias ontem, foi dia 25 de junho, que ele teve essa aula de filosofia, ele citou aí o mito de Prometeus até o ponto em que eles têm que distribuir, Prometeu e Epimeteu têm que distribuir as características dos animais, e o homem fica desprovido de características necessárias para sobreviver, por uma falha de Epimeteu. Prometeu vai lá, rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. Beleza, esse mito serve para explicar a origem do domínio do fogo pelos homens, veja bem. Mas olha, o mito não acaba aí onde o Marconi parou, né? O mito tem um desfecho bem trágico até, que quem jogou God of War já deve conhecer esse desfecho, né? O Prometeu, por ter roubado o fogo dos deuses, foi condenado por toda a eternidade a ficar preso no alto de uma montanha e ser devorado vivo por uma ave de rapina. Então todos os dias vem uma ave de rapina, come as suas entranhas enquanto ele ainda está vivo, e elas se regeneram, e no dia seguinte a ave de rapina vem comer ele vivo de novo, e assim sucessivamente por toda a eternidade. Bom, nós podemos citar vários exemplos aqui. Ó, esse de castigo e recompensa é muito comum em todas mesmo. Acho que é um dos mais comuns, é o do castigo e recompensa, né? E a gente pode inclusive, vou falar aqui um exemplo na mitologia judaico-cristã, que tem muita semelhança aí com o mito de Pandora, que foi citado na aula do Centro de Mídias também. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos por terem desobedecido Deus, né? Foi um castigo que Deus deu para eles por eles terem comido fruto proibido, veja bem. E aí esse mito serve para explicar a origem do quê? A origem da mortalidade, do sofrimento, das doenças, da fome, né? Enfim, de todos os males. E está dentro dessa categoria. Então, como vocês podem ver, eu tenho certeza que se vocês se interessarem em pesquisarem, vocês vão conseguir encaixar dentro dessas três categorias quase todos os mitos que vocês conhecerem. Certo? Bom, agora a questão é a seguinte: quais são as diferenças entre o discurso mitológico e o discurso filosófico? Então vamos ler aí, ó. No mito, a gente não se importa com as contradições, com o fabuloso e com aquilo que é incompreensível. Até porque, veja bem, aquilo que é feito por forças divinas, forças sobre-humanas, que estão além do ser humano, estão além da compreensão do ser humano. Como que o ser humano vai entender, por exemplo, por que Deus criou o mundo?
como Deus criou o mundo. Só Deus mesmo para entender uma coisa dessa, né? Tá além da nossa capacidade racional de entendimento da realidade, certo? E também isso não era necessário, porque as pessoas acreditam nos mitos pela fé, porque elas confiam. A fé é a confiança, é a crença na autoridade de quem conta os mitos. E quem é que conta? As autoridades religiosas, que no caso da Grécia Antiga, aí eram os poetas rapsodos, né, que cantavam os mitos. Mas na tradição judaico-cristã, por exemplo, quem conta os mitos são os discípulos de Jesus, os apóstolos e outros enviados e missionários de Deus aí, né? Então vocês confiam no livro sagrado porque confiavam em quem escreveu aqueles textos lá. Assim como os gregos confiavam nas histórias porque confiavam que o poder de fazer a poesia, de cantar as poesias míticas, era um dom dado por Deus aos poetas na Grécia Antiga. Agora, na filosofia, existe um rigor muito maior, né? Como vocês viram lá no discurso do Demerval Saviani. Ela não admite contradições, fabulações e coisas incompreensíveis. Até porque aquilo que é incompreensível a gente trata como irracional. E se é irracional, está longe da capacidade da gente entender e, portanto, não pode ser filosófico. A gente, num discurso filosófico, tem que ser compreensível, não pode ser contraditório. Essa nossa explicação ela tem que ser coerente, lógica e racional, certo? Além disso, a autoridade da explicação não vem do filósofo que cria um sistema filosófico, não. Ele precisa provar que ele está certo, né? Ele prova através do quê? De métodos racionais. Então, veja bem, a confiança na verdade do discurso filosófico não vem porque o filósofo era um cara muito confiável. Não. É porque ele prova por A mais B, pela lógica e pela razão, que é a mesma, que a verdade, aquela verdade pode ser compreendida da mesma forma por todos os homens, certo? Veja bem, então, por que eu consigo entender o que o Platão pensava há mais de 2020 anos, 2500 anos atrás, e eu não consigo entender como que era a relação dos gregos com os deuses há mais de 2500 anos atrás? Primeiro, porque a gente não acredita nos mesmos deuses que os gregos. Então a gente não vai nunca conseguir olhar os deuses gregos lá da antiguidade com os mesmos olhos que os cidadãos da Grécia Antiga olhavam. Agora veja bem, o Platão, quando ele vai desenvolver os seus argumentos, as suas teses filosóficas, ele vai usar a lógica e a razão, que é perfeitamente compreensível. A razão é universal para todos, é a mesma para todos. E é por isso que a gente consegue não só compreender, mas o Platão inclusive consegue influenciar o pensamento de filósofos na modernidade. E ele influencia bastante, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido aí a diferença entre o discurso mitológico, discurso filosófico, e tenho certeza que vocês vão ter a curiosidade de pesquisar outros mitos e ver se eles realmente se encaixam aí nessas 3 categorias que eu expliquei para vocês. Estudei bastante e se tiverem dificuldades ou dúvidas, podem me procurar pelo WhatsApp que eu estarei à disposição para atender vocês. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até a próxima.